um fato que a Taesa possui um histórico impecável de pagamento de dividendos, uma distribuição sólida e consistente. E o que comprova isso é o seu histórico de dividend yield. Esse histórico nos diz muito sobre a empresa. Ele nos mostra que ela tem no seu DNA remunerar muito bem o seu acionista. Se observarmos de 2012 até o momento, a empresa nunca ficou abaixo dos 6%, o que o método Bazin prega. E observando um período longo, chegamos a uma média de 2 dígitos, 10,65. Praticamente o dobro do que a gente busca, que é o mínimo de 6%. Só que a maior preocupação é em relação ao futuro desses dividendos. Até porque nos próximos 5 a 7 anos teremos aí vencimento de algumas concessões, algumas bem relevantes, como a Nova Trans, que possui uma RAP receita anual permitida de 510 milhões, a TSN 488 milhões. Essas duas concessões, o término se dará em 2030. É óbvio que isso preocupa os investidores. Queda de receita irá impactar na última linha do seu resultado, no lucro líquido e, consequentemente, nos dividendos, até porque o dividendo nada mais é que uma parcela do lucro que é distribuída aos acionistas. Se a empresa lucrar menos, é óbvio que o dividendo será menor. E grande parte dos investidores, os analistas, gostariam que a empresa diminuísse os dividendos e pegasse parte do seu lucro e reinvestisse, fizesse novas aquisições, entrasse em novos leilões, só que ela vem e entrega 10,74% em 2024, um ano que muitos acreditavam que a empresa iria distribuir um pequeno rendimento. E o atual está na casa de 8,73. Só que não para por aí. Em 2024, a empresa fez uma proposta. O payout foi menor em 2024, só que em 2025, o ano que estamos no momento, esse payout terá um aumento muito significativo, flutuando entre 90% e 100%. Estamos falando de uma proposta de distribuição de 90% e 100% do lucro líquido regulatório. E se você estava ou está preocupado com o endividamento atual da empresa e acreditava que ela iria diminuir os seus dividendos, não irá acontecer. Por outro lado, em 2025 teremos um aumento de payout, podendo chegar a 100% do seu lucro líquido regulatório. Quando olhamos para o endividamento atual, alguns podem se preocupar, outros estão bem tranquilos. Uma dívida líquida barra EBITDA regulatório de 4 vezes, dívida essa que está 66% em IPCA, 31% em CDI e 3% em IGPM. Um endividamento de longo prazo e quando olhamos o custo da dívida real, ele está em apenas 5,04%. Podemos considerar IPCA mais 5%. Quando olhamos para as taxas do Tesouro, esse endividamento não me preocupa. No passado, a empresa já operou com um endividamento muito próximo aos 4, dívida líquida EBITDA, e ao longo do tempo ela foi se desalavancando. E nesse processo, ela continuou remunerando muito bem os seus acionistas. E agora vamos falar sobre os dividendos. E você irá observar como um simples aumento de payout impacta a distribuição da empresa. Só que vale a pena lembrar que só iremos sentir essa mudança a partir do mês de maio. Pois eu acredito que a empresa irá fazer um novo anúncio, só que referente ao ano de 2024. Isso aconteceu no passado e acreditamos que irá acontecer novamente até o mês de maio. Vamos agora falar sobre a mudança que irá acontecer em 2025. Esse aumento de payout em relação a 2024. Para te mostrar o impacto desse aumento de payout em 2025, vamos utilizar o preço teto projetivo exercício de 2024, pois a gente só irá fazer a atualização para 2025 a partir do momento que a gente tiver em mãos o resultado anual da empresa. E o resultado anual, o quarto trimestre de 2024, está previsto para acontecer no dia 18 de março de 2025. Com o resultado em mãos, analisando como foi o ano da empresa, a gente irá calcular um crescimento estimado para 2025, aí sim, teremos o preço teto projetivo 2025 atualizado. Por enquanto, vamos utilizar o crescimento estimado para 2024. O lucro que a empresa obteve em 2023 foi de 1,9 bilhão e a gente está utilizando um crescimento muito conservador para 2024 de 6,62. Vamos lançar a quantidade de ações em circulação e o payout.
Vamos chegar a um dividendo projetivo de 85 na ação final 3 e final 4. Estamos falando de um yield de 7,89 na ação final 3 e 7,84 na ação final 4. Já o yield projetado na ação final 11 é de 7,87, dividendo projetivo 2,54. A partir do exercício de 2025, payout será de 90 a 100%. E vamos utilizar esse lucro projetivo para 2024 para você notar o quanto esse aumento de payout irá fazer a diferença no nosso yield projetado. Vamos lançar aqui os mesmos dados, mesmo lucro projetivo, mesma quantidade de ações em circulação, só que agora vamos aplicar um payout de 90%. 90% a 100% em 2025, isso representa um aumento de praticamente 2%. Estamos falando de um dividendo projetivo de 1,1 na ação final 3 e final 4 e 3,4 considerando o lucro projetivo. Já com um payout de 100%, na ação final 3 estamos falando de R$ 1,13, 10,5%. Na ação final 4, o mesmo rendimento e o de projetado de 10,44. Já na ação final 11, R$ 3,38, um yield projetado de 10,49. E agora vamos calcular um crescimento muito conservador na perpetuidade, de 5%. Inicialmente, pegando o lucro de 2023, aplicando o nosso crescimento estimado para 2024 de 6,62, chegamos ao lucro projetivo 2024, 1,1 bilhão. Agora vamos aplicar 5% de crescimento na perpetuidade e vamos utilizar em um cenário extremamente pé no chão, lucro de 1,2 bilhões. Vamos lançar o código da empresa. Esse lucro projetivo de 1,2 bilhões, não precisamos lançar crescimento estimado, até porque calculamos anteriormente um crescimento de 5% em comparação com o lucro projetivo para 2024. Vamos lançar a quantidade de ações em circulação, aplicar um payout de 100%, estamos falando de um dividendo projetivo de 1,18, 11,06 na ação final 3, 10,96 na ação final 4, 3,55 na ação final 11, um yield projetivo de 11,02. E em 2025, caso a empresa venha distribuir um payout de 100%, podemos ter mais um ano com um yield de 2 dígitos. Lembrando que isso é apenas uma prévia do que podemos esperar para 2025. Como eu mostrei anteriormente, em março, vamos atualizar o preço teto projetivo 2025 da forma correta, com todos os dados em mãos, analisando como foi o ano de 2024, aí sim terei o meu preço teto atualizado para 2025. A empresa nos dá sinais que não irá mudar no curto prazo. No passado, se observarmos dívida líquida EBITDA, ela ficou muito próximo ao endividamento atual. E ainda assim, no longo prazo, ela conseguiu apresentar um crescimento sustentável com geração de valor ao acionista. Nesse histórico, observamos que a empresa distribuiu dividendos robustos, uma remuneração sólida e consistente ao longo do tempo, e acreditamos, por ter esse histórico, que ela não irá mudar no curto prazo. Às vezes não faz sentido a empresa diminuir essa distribuição de dividendos, utilizar o seu caixa para fazer novos investimentos, sendo que ela está conseguindo crescer com o endividamento, ou seja, está trabalhando com o dinheiro dos outros e gerando valor ao acionista. A empresa está conseguindo entregar IPCA mais 12, 15% ao ano. Hoje temos um endividamento de IPCA mais 5%. Será que faz sentido diminuir os dividendos e utilizar o caixa para fazer esses novos investimentos? Às vezes não. Com certeza não. Ela nos mostrou isso ao longo do tempo. E aí, você acredita que a Taesa conseguirá passar por esse momento? Um momento de equilíbrio entre investimentos, alavancagem e também pagamento de dividendos? Se muitos acreditavam que em 2025 ela iria diminuir os seus rendimentos, é aí que você se engana, pois teremos um aumento de payout e, consequentemente, caso o seu lucro cresça em comparação com 2024, um crescimento de dividendos, sendo que muitos esperavam que ele iria diminuir. E você, possui Taesa no seu portfólio? Deixe aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação. Eu conto com o seu apoio é fundamental. Um abraço a todos e bons investimentos!